Sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui de volta. Meus amigos, a Dona Maria do Carmo tinha uma paixão por goiaba, mas vai gostar de goiaba daquele tanto. Falava em fruta para ela, ela já lembrava da goiaba. Suco de goiaba, goiaba pura, doce de goiaba, goiabada cascão, goiaba isso, goiaba aquilo. Mas o sonho da Dona Maria do Carmo um dia era ter uma goiabeira no quintal da casa dela, que ela mesma cultivasse, para que crescesse bem, sem agrotóxicos, sem nenhuma praga, e desse muitas goiabas para ela comer, para presentear as pessoas, para fazer goiabada, para fazer doce. E ela foi acalentando esse sonho até que um dia, comprada a sua tão sonhada casa própria, com um quintalzinho, ela falou, vou plantar a minha goiabeira. E não teve dúvidas. Conseguiu uma muda muito boa, de uma qualidade boa, e ali plantou a sua goiaba. Cultivou, regou, adubou o solo, cuida daqui, cuida dali. E a plantinha começou a crescer. E ela feliz de ver a sua pequena árvore tomando forma, dando galhos, e já imaginando nas goiabas que ela ia poder comer, no doce que ia fazer, e tudo mais. E a danada da goiabeira foi crescendo, 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 e ficou uma árvore imensa, linda, frondosa, cheia de folhas. Mas goiaba que é bom, nada. Não dava uma. E ela foi ficando preocupada com aquilo, porque com o tempo, pela idade da árvore, já era para dar ali algumas goiabas. E vinha o outono, vinha o inverno, vinha a primavera, vinha o verão, vinha a época da seca, da chuva, do vento, e nada de goiaba. E a árvore lá, linda, né? Até que um dia, ela não aguentando, ela chamou uma pessoa que entendia de plantas e falou, o que tem de errado com a minha goiabeira? E ele, avaliando a árvore, depois de minuciosos exames, falou para ela assim, Dona Maria do Carmo, essa goiabeira não vai dar goiaba nunca. Ela é estéril. Acontece de plantas serem estéreis e não dá fruto nenhum. E a Dona Maria do Carmo, muito triste, muito chateada, com o coração partido, não teve dúvidas. Cortou a goiabeira. Cortou porque ela precisava do terreno para plantar outra, uma que desse frutos. E aquela árvore que ela cortou, ela fez lenha, mandou queimar, teve outra utilidade, e aquilo acabou. Olha, essa expectativa da Dona Maria do Carmo com aquela planta de dar frutos é a mesma expectativa de Jesus conosco. De certa forma, ao sermos aqui colocados nesse planeta, quando nós encarnamos, nós somos meio que semeados aqui. Nós também somos árvores. E nós somos colocados aqui para dar frutos, e bons frutos. E nós precisamos ficar atentos, porque essa expectativa do divino pomicultor em relação a nós, caso essas árvores não comecem a produzir, é necessário que elas sejam também retiradas desse canteiro, para que outras que queiram produzir, venham. E assim nós começamos, então, o estudo da parábola que o nosso amigo leu para nós. Tem muitas parábolas de Jesus que nos causam um certo desânimo, uma certa descrença e até mesmo alguma revolta. Porque como é que pode? Jesus estava passeando ali com seus discípulos, caminhando, de repente ele vê uma figueira linda, cheia de folhas verdinhas, e foi até lá para ver se tinha ali algum figo. Lá chegando, não tinha nada.
Mas o evangelista diz aí para nós, não era tempo de figo. Se não era tempo de figo, como é que a figueira ia dar figo? Ué, aí está querendo demais. E aí Jesus falou para ela, falou, pois agora então que ninguém coma nenhum fruto de ti. E ela foi perdendo a seiva dela, foi perdendo a essência, de uma maneira tão rápida, que no outro dia, quando eles passaram por ali, a figueira estava seca, até a raiz. E um dos discípulos falou para ele, falou, olha mestre, como é que ficou aí a figueira que o senhor amaldiçoou? Ele falou assim, pois é, e vocês tenham fé. Se vocês disserem para aquela montanha, retira-te daí, se for com fé mesmo, ela vai. E aí a gente precisa estudar com profundidade a mensagem de Jesus. Porque se nós olharmos essa passagem, como muitas outras, com essa visão nossa do terra a terra, do materialismo, nós vamos achar Jesus uma pessoa muito da mal-humorada. E Jesus não era mal-humorado. Uma pessoa revoltada que se implica com uma árvore que não dava frutos porque não era o tempo. Essa é a mensagem que nos passa. Mas Jesus, em todas as suas parábolas, ele nos deixa uma lição sublime, uma lição divina. Mas ele quer que a gente investigue. Ele quer que a gente, com o nosso entendimento, procure entender a sua mensagem. Naquela época, nós entenderíamos dessa forma que está sendo colocado aqui. Mas ele sabia que nós iríamos evoluir. E à medida que nós fôssemos evoluindo, nós entenderíamos a sua mensagem. Jesus sempre usa nas parábolas questões muito simples. Ou ele pega um senhor ali que tem fazenda, que tem terra, uma pessoa que tem um vinhedo e trabalha ali a sua mensagem, ou elementos da natureza. Nesse caso aqui, ele usou um elemento da natureza, que é a figueira. E ela, evidentemente, ela tem um símbolo muito importante para todos nós. Então, essas parábolas nos desafiam. Elas nos convidam à profundidade, ao entendimento. E a proposta nossa hoje, então, é ir até elas. Muito bem. O evangelista disse o seguinte, que eles estavam passando por ali, e ao longe viu a figueira, e que ela estava cheia de folhas, verdinha, bonita, maravilha. Só que chegou lá, cadê os frutos? Não tinha. Meus amigos, segundo Huberto Roden, a maioria das árvores frutíferas, inclusive a figueira, elas dão frutos na primavera e no verão. São nessas duas estações. No outono e no inverno, elas não dão os frutos. O que acontece com a figueira é que quando ela dá o fruto, que é na primavera e no verão, ela fica cheia de folha. Fica verdinha, fica bonita, fica frondosa e cheia também de frutos. Então aí já vem a primeira codificação para nós. Se ao longe ele as viu e ela estava cheia de folha, ela devia também estar cheia de fruto. Mas não estava. E lá ele diz assim, não era tempo de figo. Se não era tempo de figo, ela não devia estar cheia de folha. Ela devia estar seca. Seca no sentido de não ter folhas. Então essa figueira, ela meio que enganava. Ao longe você via aquela árvore frondosa, mas chegando perto não via os seus frutos. Essa figueira não produzia frutos, ela era estéril. E por isso que ela estava verde e bonita. De longe, de perto, ela não dava o seu fruto. E Jesus sabia, porque Jesus tinha a sabedoria devido à sua evolução espiritual. Ele não precisava chegar perto dela para verificar se ela tinha fruto ou não. A intenção de Jesus foi deixar para nós uma lição, porque ele sempre aproveitava de uma situação para nos passar a sua mensagem. E qual é a mensagem que Jesus quer passar para nós com essa parábola? Jesus não condenou a planta por si só, ele condenou a esterilidade. Essa figueira simboliza todos nós que temos condições de dar frutos o ano inteiro,
e não damos. Ela simboliza aquelas pessoas que de longe elas têm uma ótima aparência, mas quando se chega perto, não é tão bom quanto a gente imaginava. Simboliza aquelas pessoas que aparentam produzir o bem, mas só aparenta, porque quando vai investigar, ela não fornece nada. Então essas plantas enganadoras é as que serão retiradas do planeta. Essas que aparentam dar frutos, mas não dão. O que é você dar frutos em condições favoráveis? Se nós dermos frutos só na primavera, só no verão, é a condição favorável. Por exemplo, é muito fácil, mas é facílimo, nós sermos espíritas aqui dentro do centro. Aqui a gente é ótimo. Nós somos bonitinhos, bonzinhos, nós não vamos agredir ninguém aqui dentro. Aqui nós estamos na primavera, nós estamos no verão. Por quê? Porque essa condição aqui é favorável. É muito tranquilo para nós falarmos de doutrina espírita, de caridade, de humildade, de simplicidade, de desprendimento aqui dentro. Lá fora, no nosso dia a dia, na nossa convivência com pessoas que pensam e agem diferente de nós, é o outono, é o inverno. E é lá que Jesus espera que a gente dê fruto. É nessa situação que nós somos testados ou não na nossa esterilidade. É nós sermos bons no meio de pessoas que não são boas. É nós sabermos silenciar no meio de gente maledicente, gente maldosa, gente que está usando a palavra para agredir, para denegrir. É nós sermos a luz onde só há treva. É nós sermos a paz, nós sermos a concórdia onde só há discórdia. Isso é se produzir ao longo do ano, porque produzir em condições favoráveis é muito fácil, mas Jesus já nos adverte, nós sermos bons com os bons, nós não teremos recompensa nenhuma. Eu vou fazer muita caridade aqui para o meu amigo Vicente, porque depois ele faz para mim também, né? Aí vira até uma permuta. Agora, eu fazer o bem para aquela pessoa que me vira as costas, é onde eu demonstro se eu sou ou não bom, se eu estou ou não produzindo, se eu sou ou não uma alma estéril de bondade, de caridade, de humildade e de simplicidade. Allan Kardec, comentando essa parábola, ele fala que isso também simboliza os grandes palestrantes, os oradores. Será que essas pessoas que ficam falando aqui na frente, que vocês devem ser bonzinhos, caridosos, humildes, simples, fazer prática assistencial, será que essas pessoas que ficam falando aqui, será que elas fazem isso? Porque falar é muito fácil, falar a gente fala, vivenciar é que é a nossa prova. Conta-se que um palestrante foi ficando muito conhecido nos centros espíritas, falava muito bem, conhecia o evangelho de trás para frente, de frente para trás, e começou a ficar muito requisitado nos centros espíritas e passou até a selecionar. Não, naquele centro lá eu não faço palestra não, porque dá pouquinha gente, né? Aqui hoje tá bom, tá cheio, né? Aquele lá também eu não vou, porque ele é muito longe. E foi ficando famoso, e muito envaidecido, e já não demorava, o homem estava praticamente nos grandes congressos, nos grandes eventos, e aí passaram até a fazer cartazes com a foto dele, né? O palestrante, o grande orador, espalhando, e uma certa feita, não se sabe como, um desses cartazes foi parar numa comunidade, numa favela do Rio de Janeiro, um bairro muito carente, muito necessitado. E lá tinha um senhorzinho muito simples, que tinha uma vontade grande de montar um centro espírita ali. Ali naquela condição desfavorável, né? Naquela região de outono e de inverno, e viu o cartaz do homem e falou, eu tenho que ver essa palestra. Eu preciso ver esse moço. Se eu conseguir trazer ele aqui para nós começar o trabalho, vai ser fantástico. O centro era uma casinha pequenininha de 2x2 e ele moveu céus e terras e conseguiu entrar no grande evento e está lá o orador imenso falando da humildade, da simplicidade, e ele lá inebriado, ouvindo aquelas palavras. E quando acabou, então, a palestra, ele se dirigiu àquele moço e falou, nossa, mas o senhor é bom mesmo. Mas o que é isso, né?
E eu vim aqui fazer um pedido para o senhor. E ali no meio dos outros espíritas, aquele orador falou, faça, meu irmão. E ele falou, o senhor pode dar uns livros para nós, assim, de André Luiz? Ela, cadê que eu posso? Eu vou mandar para o senhor. Eu falei, mas escuta, se não for abusar muito da boa vontade do senhor, o senhor vai lá no nosso centro fazer uma palestra para nós? Eu falei, onde é que é? Aí ele falou para ele, que era lá na comunidadezinha lá, na favela, na região onde tinha muita casinha de papel, casinhas de madeira. Ele falou, vou. E só falou, vou. Pronto. Passou-se o tempo, aquele senhor encontrou ele de novo no outro evento e falou, doutor Medeiros, esse era o nome dele. E aí o senhor ficou de lá fazer a palestra para nós e não foi. Deixa eu contar uma coisa para o senhor, o nosso centrinho começou. Nós estamos com 10 trabalhadores lá, um povo de boa vontade. A gente é muito simples, muito humilde, mas a gente está lutando para melhorar e nós vamos ficar felizes demais se o senhor for lá. Eu falei para a minha mulher do senhor, ela está louca para conhecer o senhor. Não, mas eu vou. Mas não marcava. E foi passando o tempo. Certa feita ele encontrou o doutor Medeiros numa agência bancária e ele estava ali com um bando de amigos, alguns não espíritas, e ele já veio logo abraçando o doutor Medeiros, porque ele achava que eles eram grandes amigos. E no meio daqueles homens ali muito importantes, o doutor Medeiros meio que afastou ele, não, o senhor tem que ir lá fazer nossa palestra, lá agora já tem sopa, já tem caravana do quilo, tem enxovalzinho e não sei o que, e o doutor Medeiros fecha a cara e os amigos do doutor Medeiros rindo daquela situação, pois era um homenzinho muito simples, né, falava errado, e o doutor Medeiros ficou muito chateado aquele dia e falou, vamos fazer uma coisa, o senhor pode deixar que eu vou lá fazer. Eu vou pegar aqui o telefone do contato do senhor e eu vou procurar o senhor. O senhor não me procura mais. Combinado? Combinado. Mas ele ainda não tinha entendido. E um belo dia ele encontra com o doutor Medeiros de novo, num lugar muito granfo, muito chique. Doutor Medeiros, mas não é possível, de novo, já tem 10 anos. Né? Olha, nesses 10 anos o nosso centrinho virou um centro bom lá, agora tem muito trabalhador, a gente tem um auditóriozinho maior, o senhor vai, nós estamos esperando o senhor. E aquele dia o doutor Medeiros estava meio enfesado e falou, olha aqui, seu velho, você se enxerga, você ficou louco? Eu sou um homem ocupado, eu tenho uma agenda de grandes eventos. Como que você quer que eu vou lá no morro do não sei das quantas, não sei, sabe Deus onde, para fazer uma palestra para o senhor? O senhor se enxerga, né? E aquele velhinho ficou muito doído, não pelo que ele ouviu, mas por achar que estava sendo inconveniente com aquele homem importante. E falou, doutor Medeiros, o senhor me perdoa, eu exagerei, eu não vou mais incomodar o senhor. E nunca mais o doutor Medeiros viu aquele moço. E continuou fazendo as palestras, falando da necessidade da humildade, da necessidade da prática do bem, da caridade, da reforma interior, da iluminação, da importância da fé e de tudo aquilo que nós precisamos para alimentar a nossa alma por meio do estudo e do trabalho. Passou-se anos e anos e o doutor Medeiros desencarnou. E qual não foi a surpresa dele quando chegou nas regiões inferiores, regiões das trevas, de sofrimento, e ele não entendia por que ele estava ali, no meio daqueles espíritos de condição difícil. No início ele se revoltou, porque ele achava que as portas do plano espiritual elevado estavam para ele ali, com um tapete de luz, e ele naquela revolta, naquele sofrimento, espíritos zombando dele, falando para ele, faz uma palestra aqui para nós, o senhor é tão bom para falar, por que o senhor não fala aqui no meio dessa lama? Qual a importância da lama aqui para nós? E ele naquele sofrimento, de início com muita raiva, mas depois ele percebeu, ele tinha muito conhecimento aqui, aquilo não tinha descido para o coração, ele sabia o que fazer, ele sabia como fazer, mas não fez. Ele conhecia a necessidade de estender a mão para alguém, mas não estendeu, ele só falava, e falava muito bem. Então, naquele momento ali, o doutor Medeiros é tomado de um arrependimento muito grande,
sincero arrependimento e chora, e eleva o pensamento a Deus, e pede perdão, e pede socorro humildemente, e pede auxílio. E toda oração sincera, feita do coração, pode ser quem for, pode ser o maior dos criminosos, se ele sinceramente arrependido, naquele momento ali, começa o processo de mudança dele, e ele é assistido. E orando naquele fervor, eis que o Dr. Medeiros percebe uma luzinha azul fininha de início, ali a alguns metros, aquela luzinha vai crescendo, crescendo, vira uma luz imensa, linda, e no meio da luz, quem está lá? Dr. Medeiros, meu amigo, eu vim te buscar. Era aquele senhorzinho que passou muito tempo querendo ser amigo dele, pedindo a ele que fosse lá levar as suas palavras de consolo, de verdade, de renovação na comunidade. E o Dr. Medeiros, quando viu aquele senhor banhado de luz, aquela aura luminosa imensa, quase que não acreditou, falou: mas é o senhor? Ele falou: é, eu devo muita coisa para o senhor, Dr. Medeiros. Tudo que o senhor falava nas palestras, eu ponho em prática. Foi graças ao Senhor que eu me tornei uma pessoa mais humilde, eu me tornei uma pessoa melhor, eu consegui chamar companheiros para a gente ajudar os nossos irmãozinhos ali da favela mesmo, que estavam em condições piores que as nossas. Foi graças às suas palestras que nós conseguimos tirar alguns irmãos do suicídio. E é por isso que eu sou grato ao Senhor. E eu estou aqui em nome de Jesus, Dr. Medeiros. Eu vim te buscar, meu irmão. E estendeu as mãos para ele e tirou aquele orador orgulhoso, vaidoso, que nenhum fruto produzia dali. Então isso simboliza a muitos de nós que achamos que por termos o conhecimento, já estamos então em completa sintonia com Deus. Simboliza também os médiuns trabalhadores. Acontece que, assim como aconteceu com aquela figueira que foi retirada dela a oportunidade de produzir, porque ela não produzia, para os médiuns também, a sua mediunidade poderá ser retirada, ou ele poderá perder a assistência dos bons espíritos. Lembrando que médiuns todos nós somos, porque em maior ou menor grau, nós estamos aqui recebendo a boa ou não boa influência dos amigos espirituais. Allan Kardec diz para nós, no livro dos médiuns, no capítulo 17, perda e suspensão da mediunidade, no item 220, o terceiro questão diz assim: que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? E eles responderam a ele e a sua equipe assim: podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam. Então aquele médium também que tem aí a sua missão, o seu dever, a sua tarefa que foi proposta antes de reencarnar, que todo mundo sabe que ele é um médium, mas que não produz, ele também simboliza, então, essa figueira. Emmanuel, comentando esta passagem de Kardec, ele pede para a gente fazer algumas comparações. Vamos imaginar uma caneta, um carro, um piano, um martelo. Vamos imaginar que esses objetos, essas coisas, se tornassem seres com vontade própria. O que seria do escritor se de repente a caneta não quisesse escrever o que ele quisesse? Um escritor que quisesse escrever coisas boas, mensagens boas para as pessoas, e aquela caneta se rebelasse contra ele e falasse: não vou escrever mais. Ou então eu agora vou escrever isto. Aquele piano que não atendesse aos anseios do músico para uma música celeste, uma música elevada, falasse: agora eu vou tocar do jeito que eu quiser. Ou aquele carro que de repente não obedecesse ao comando do motorista. O motorista querendo ir para um caminho bom, ele se desviasse para outros caminhos. Ou o martelo que não quisesse atender ali aos anseios do operário. É claro que o motorista, que o escritor,
que o músico, que o operário abandonariam esses instrumentos. Deixariam eles abandonados, entregues à própria sorte ou em mãos não confiáveis que não saberiam usá-los. Assim são também os médiuns, que não atendem aos rogos dos bons espíritos. Então simboliza também eles. E meus amigos, falando em mediunidade, falando em se produzir em todas as épocas, tanto nas condições favoráveis e nas condições desfavoráveis, sabendo que depois de amanhã se comemora, né, a data de nascimento do nosso querido Francisco Cândido Xavier, eu não poderia jamais deixar de citá-lo aqui, porque aquele médium, sim, ele produzia em todas as épocas, em todas as circunstâncias, tanto em condições favoráveis quanto em condições desfavoráveis. Chico não teve uma vida fácil. Todos nós que lemos um pouquinho da biografia dele, quem teve a oportunidade de ver o filme, de ler qualquer coisa sobre ele, sabe que foi uma vida difícil, mas nem por isso ele deixou de trabalhar em benefício da humanidade. Ele se doou, ele doou o que ele tinha de melhor de si. Claro que o boom dele que nós conhecemos é a parte da psicografia, mas ele fazia todos os dias, cada momento da sua vida, ele aproveitava para fazer o bem ao próximo. Chico foi caluniado, as pessoas o insultavam, zombavam dele, falavam mal dele, nem por isso ele desanimava. Seja qual era o problema que ele enfrentava, ele foi processado, como nós sabemos, por questões de direitos autorais que ele nunca recebeu, porque ele doava os direitos autorais, e ele recebia tudo isso com muita humildade, com muita bondade no coração, e não deixava de trabalhar por isso. Às vezes uma conversinha que acontece dentro do centro, um olharzinho mal entendido, a gente já quer largar tudo. A gente abandona, a gente melindra, aquilo vira uma tempestade que nós mesmos fazemos. Pensemos nisso então. Conta-se que certa feita, lá em Pedro Leopoldo, um cego estava sendo conduzido por um bêbado, indo para um lugar. Pensa, um bêbado guiando um cego. Caminhando os dois ali, logo à frente tinha a ferrovia, né? Onde passava ali o trem. Os dois caíram bem na vala, mas não deu outro. De noite, um bêbado conduzido o cego, só podia dar no que dá. E o cego machucou muito, e aquele irmão que estava embriagado ficou com medo e fugiu, correu, largando ali um cego, idoso e machucado. Algumas almas bondosas encontraram ali aquele irmão precisado de ajuda. E fala-se que lá em Pedro Leopoldo, qualquer problema que tinha, manda para o Chico. O Chico resolve. Em vez das pessoas tentar ajudar, não, é o Chico, leva para o Chico. E levaram então aquele senhor cego, idoso e machucado para casa do Chico. E ele não fugia do trabalho, não. Só que ele estava com um problema. Ele falou: olha, meus irmãos, durante a noite eu posso até cuidar dele, mas eu preciso trabalhar. Eu não estou podendo faltar ao trabalho. Eu preciso de que alguém fique com ele durante o dia, para que ele seja medicado, seja feito os curativos nas feridas dele, até que ele possa melhorar. Aí ele teve uma ideia. Como os amigos ali de perto, ninguém podia, tinha um jornalzinho na cidade, ele pediu para que publicassem assim: precisa-se de alguém de bom coração, que possa me ajudar a cuidar de um irmãozinho que é cego, é só durante o dia. À noite eu chego e tomo conta dele. E aquela notícia foi veiculada. Não apareceu ninguém. Passou mais um dia, não apareceu mais ninguém. E Chico naquela dificuldade. Passaram 5 dias, não apareceu ninguém. No 5º dia, ele em prece, pedindo a Jesus que o auxiliasse, porque estava difícil para ele, bateram na porta. Quando ele abre, eram 2 mulheres muito conhecidas na cidade. Elas eram muito conhecidas porque elas eram prostitutas, eram meretrizes. E elas, muito acanhadas, falou para ele assim, falou: olha, Chico, nós estamos aqui porque a gente tem notado que você colocou esse anúncio no jornal e já tem 5 dias.
Se você está colocando todos os dias, então é porque não apareceu ninguém. Chico, você conhece a gente, mas a gente está aqui, a gente serve. Ele não pensou duas vezes, falou: entra, minhas irmãs, Jesus espera por vocês. E aí elas passaram a ajudá-lo. Durante o dia, elas tomavam conta daquele senhor. À noite, ele chegava, elas iam para o trabalho delas e ele ficava ali com o doente. Só que antes dela ir, os 4 se sentavam na mesa, lia o evangelho e faziam uma oração. Depois que eles liam o evangelho e comentavam e oravam, é que elas iam. E isso aconteceu todos os dias. Passado um mês, aquele doente se restabeleceu e um parente distante o encontrou, dizendo que estavam até procurando por ele e não encontrava. E levou então aquele velhinho idoso já curado para casa. E aquelas duas ficou com o coração muito tocado, porque apesar de ser trabalhoso para elas, elas gostavam de sentar à mesa com o Chico, de ouvir a leitura do evangelho, de vê-lo falar de Jesus, deles orarem de mãos dadas, para depois elas irem para o ofício. E elas não resistiram mais, elas saíram dali decididas, foram embora. Passado um ano, o Chico estava lembrando das duas, bate na porta, que ele abre, elas estavam ali completamente modificadas, não apenas na aparência, no jeito de se vestir, no jeito de se maquiar, mas ele sentia que a aura espiritual delas havia mudado. E elas falaram: Chico, nós viemos te agradecer. Aquela convivência com você todo dia, a gente lendo o evangelho, você falando de Jesus, aquela oração, deu uma vontade tão grande em nós de começar uma vida nova, uma vida reta, uma vida digna. E nós saímos daqui decididas e mudamos de vida. Hoje eu trabalho numa tinturaria e a minha amiga aqui trabalha como funcionária doméstica em um lar. Foi graças a você que nós esperamos uma vida nova com Jesus. Então daí a gente percebe quantas lições a gente pode tirar desse ato. Ele não tinha preconceito com as pessoas, ele tratava todo mundo por igual, ele não deixava de falar de Jesus com quem quer que seja, mas sem ser fanático, sem impor. Ele exemplificava, e com esse exemplo, ele despertava nas pessoas o desejo de mudar, o desejo de ser melhor, o desejo de ser uma figueira que produz figos, que produz frutos. E esse é o nosso Chico. Foi para nós um excelente exemplo de trabalhador em todas as circunstâncias. E essa é a mensagem que fica para nós. Nós precisamos pensar: o que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Que frutos que eu estou produzindo? Eu estou promovendo a bondade, a sinceridade, a honestidade, a humildade em todas as circunstâncias? Se assim como aconteceu com a figueira, Jesus me visse a certa distância e Jesus se aproximasse de mim, que frutos que Jesus iria perceber em mim? Ou será que eu não tenho nenhum fruto para oferecer? Isso é do nosso fórum íntimo, é o que nós precisamos pensar. E nós precisamos pensar também: se eu não estou produzindo nenhum fruto, por quê? O que está me impedindo de produzir frutos? O que está faltando para que eu produza bons frutos? Né? Por quê? Porque assim como aconteceu com a figueira que foi seca, nós não seremos eliminados, nós não seremos mortos, não é isso. Mas nós precisamos entender que a evolução é dinâmica. Todos nós sabemos que estamos vivendo uma época de mudança planetária. Então essa árvore que somos nós, se ela não estiver produzindo bons frutos, não é que ela vai ser morta, arrancada e seca até a raiz, mas ela vai ser retirada desse canteiro e vai ser colocada em outro, né? E o outro canteiro nós não sabemos, não serão condições tão boas assim, porque nós não soubemos aproveitar esse daqui. Fica também então essa mensagem para todos nós, e a mensagem final que ele diz: se tiveres fé
você conseguirá remover as montanhas do orgulho, do egoísmo, da inveja, da vaidade, do ciúme, para que você possa produzir frutos. Para isso é preciso ter essa fé em Deus. O que é ter fé em Deus? É muito mais que acreditar. Ter fé em Deus é estar em fidelidade com Ele, é estar em sintonia com Ele, é saber que o Pai está conosco, onde quer que nós nos encontremos. Portanto, não há o que temer. E é com essa fé que eu quero encerrar esse momento, que eu tenho certeza que todos nós aqui a temos, e é acreditando nessa fé que nós sabemos que nós podemos e vamos estar sempre dando bons frutos. Eu agradeço imensamente a vocês a oportunidade de estar aqui e que Jesus sempre enriqueça os nossos corações de muito amor, muita paz. Muito obrigado.